Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, tá? Só peço desculpa um pouco a vocês que eu estou com o olho um pouco incomodado aqui, porque eu tive um problema com a lente de contato, mas fui muito bem atendido aqui na UPA da Tijuca. O pessoal está de parabéns e resolvi o problema, né? Era uma alergiazinha que deu, então tá resolvido. Eu acho que eu estava até assim já um pouco no outro vídeo e deu uma piorada, mas enfim, agora eu consegui resolver, tá? Fui na UPA aqui, pessoal super gente boa, me atendeu muito bem. E é isso, tá? No vídeo de hoje nós vamos falar, vai ser o 6º episódio do Dicionário Anti-Bolsonaro. E o episódio de hoje nós vamos falar sobre o lado bom do bolsonarismo. Muitas pessoas devem estar estranhando, né? Devem estar olhando para o título e falando como é que pode ter um lado bom, né? Nesse governo tão desastrado, tão problemático, né? E com um projeto tão ruim como é o Bolsonaro. E realmente, né? A gente pensa e olha os números da economia que a gente viu inclusive no vídeo anterior, e é um desastre total, né? Além dos outros temas que foram debatidos aqui, por isso que o dicionário é anti-Bolsonaro, né? Porque fake news, enfim, o problema, né, dele criticar o sistema e na verdade ser aliado ao tal centrão, todas essas coisas são, enfim, indicativos, né, de que o governo Bolsonaro realmente é um desastre. Porém, tem um lado bom. E eu acho que é interessante, é hora de falar disso, porque a gente está próximo da eleição aí. Esse lado bom, qual é a questão? Não tem nada a ver com projeto, evidentemente. Não tem nada a ver com nenhum tipo de dado econômico, nenhum tipo de dado estrutural do governo Bolsonaro. Tem a ver com uma questão que, do meu ponto de vista, é cognitiva. E aí eu vou dar um depoimento pessoal para poder chegar na conclusão que eu quero aqui e passar algumas dicas de livros também que eu acho bacanas, né, para poder ajudar nesse sentido, tá? Então, quem me conhece há muito tempo, os amigos aqui que assistem o canal, assistem os vídeos e tudo mais, eu sou uma pessoa que eu tenho uma descendência de classe média, nasci na classe média da Tijuca aqui e tal, que é o subúrbio, né, mas é um subúrbio entre o centro ali e a Zona Sul, quer dizer, próximo do centro da Zona Sul, então é um subúrbio que não é barato, vamos dizer assim, né? Então você tem acesso, geralmente, a escolas de qualidade, você tem acesso a uma realidade de ensino e de possibilidades que é maior do que quem, infelizmente, né, do que quem mora no subúrbio mais afastado, tá? E aí, o cidadão de classe média da Tijuca, eu conheço bem, né, eu conheço bastante, tenho vários amigos aqui, amigos até hoje, alguns deles são bolsonaristas, tudo bem, a gente vai convivendo, faz parte, né? Mas o interessante é desenhar um tipo de comportamento que tem ocorrido, né, nos últimos anos, especialmente depois do golpe contra Dilma e da ascensão, né, do Michel Temer e depois do bolsonarismo. E qual é esse tipo de comportamento? Eu comecei a estudar política com 24 para 25 anos, ou seja, tem uns 22 anos que eu estudo isso, né? E naquele momento, estava fazendo faculdade, muitas amizades que eu tinha naquela época, e conhecidos às vezes, que não são tão amigos, mas são conhecidos, eu tenho até hoje. Pessoas que são do meu círculo de amizade até hoje, né? E o fato é o seguinte, eu escutei muito, durante muito tempo, uma expressão curiosa, que é exatamente o seguinte, que eu fiz vídeo sobre isso aqui no canal, né? Eu fiz um vídeo aqui sobre isso, que era o seguinte: todo político é igual. Não, olha só, cara, não adianta discutir isso, todo político é igual, né? Política é tudo a mesma coisa, são todos ladrões, etc e tal, e tudo mais. Então, quer dizer, isso equipara e generaliza a um ponto que é efetivamente fora de contexto, evidentemente, porque os políticos não são todos iguais. Eu sempre olhei isso e falei, bom, não é possível que as pessoas pensem de fato isso, né? Porque, de fato, não é verdade. Você compara os projetos, você percebe que existem várias diferenças ali, não só de projeto, mas de postura de mundo também, né? Porque o Bolsonaro é muito criticado também pelas visões de mundo dele, pelo conservadorismo excessivo dele e tudo mais, pelos preconceitos. E aí eu olhava aquilo e, né, ia convivendo. De repente, muitas pessoas que diziam todo político é igual, todo político era igual e que todo político é ladrão, passaram a focar num ponto só, do ponto de vista crítico, e ao mesmo tempo defender um outro ponto, que era o ponto justamente do
Bolsonaro, né? A maioria dos que eu estou falando aqui viraram bolsonaristas. Tem exceções, tem gente que também não é de direita, né? De esquerda, mas o fato é que a parte considerável dessas pessoas foi virando bolsonarista, né? O olho ainda incomoda um pouco por causa da luz aqui, né? Que é bem forte. Mas vamos lá. E aí, qual é a questão? De repente começou a aparecer essa coisa do não, porque o Lula é que é o ladrão, Bolsonaro é o mito, é o melhor de todos, etc. E eu passei a olhar para aquilo com um certo, né, receio, porque a gente sabe que, né, a gente conhece o Bolsonaro desde sempre, esse político que é um sujeito conservador, um sujeito, né, fraco do ponto de vista mesmo da atuação governamental, né? E aí isso foi se configurando, e de repente eu parei para pensar nesse fenômeno algumas semanas aí, quando eu comecei a preparar esses vídeos aqui desse dicionário, né? E aí comecei a entender o seguinte: do ponto de vista cognitivo, acaba sendo melhor você fazer uma escolha ruim, ou seja, né, escolher um lado ruim da história, por exemplo, um projeto ruim para o país, do que não escolher nenhum, do ponto de vista cognitivo, porque evidentemente que votar no Bolsonaro não pode ser considerado bom, né? Mas do ponto de vista cognitivo, é mais interessante você fazer uma escolha por um lado do que você achar que todos são iguais. Porque quando você faz uma escolha, você já saiu daquele degrau de equivalência radical e que coloca tudo no mesmo saco, né? E aí você passa a entender que existem diferenças. Muitas pessoas, e aí existe uma outra consequência em cima disso. Quando você chega nesse nível de entender que nem todos são iguais, que existem diferenças, você começa a defender uma dessas diferenças. E na hora que você faz a defesa de uma dessas diferenças, você começa a botar a sua visão em jogo e automaticamente você entra na dialética e no contradito. Porque vai aparecer um monte de gente dizendo, não, porque você pensa isso aí, você defende esse cara, mas ele fez isso aqui, ó. E você tem que ficar defendendo, né? Agora há pouco, no enterro da rainha, houve essa situação esquisita lá, né? Que foi o sujeito virou para o inglês, falou, vai para Cuba, para o inglês. Se sou eu, né, tô do lado dele e não sou bolsonarista, eu viraria e dizia, não, meu querido, olha só, eu vou para Cuba, eu não preciso ir para Cuba, eu moro na Inglaterra, que tem a melhor saúde pública do mundo, né? Que é pública e gratuita exatamente como é em Cuba. E diferente do seu governo, que na verdade quer privatizar tudo, né? Que é o caso do Paulo Guedes. Então, enfim, mas esse tipo de comportamento é a defesa de um lado. E isso é interessante. Isso aí a gente escapa de um problema, né, de uma situação que é anticrítica e que tende à estupidez mesmo, né, que é a homologia. E aí eu começo citando esse livro aqui do Frederick Jameson, tá? Que é o Pós-Modernismo, a Lógica Cultural do Capitalismo Tardio, no qual ele fala sobre vários assuntos, é um livraço, né? Mas um dos assuntos tratados por ele é justamente o da homologia, né? Que é essa equiparação geral das coisas, como se nada tivesse diferença, e isso deve ser criticado pela filosofia, pelo pensamento científico, enfim, e pelo canal aqui, porque a gente tem um trato com isso, né? Tem um trato com essa questão, tá? Então tá aqui o livro do Jameson, certo? Que faz uma crítica da homologia. E como é que se faz essa crítica, né? Você começa a partir do trabalho de reflexão, né? E para isso eu cito mais um trabalho aqui, que é o trabalho do Frederick Jameson, O Conceito de Crítica de Arte no Romantismo Alemão, do Benjamin, desculpa, do Jameson não, do Benjamin, né? Do Walter Benjamin, né? O do Jameson foi o que eu falei agora há pouco. E nesse livro, né, Crítica de Arte no Romantismo Alemão, ele vai discutir, dentre outras coisas, o conceito de crítica, mas também o conceito de reflexão. Inclusive com uma reflexão muito interessante sobre a ideia do romance no final, que é fantástico. Assim, esse livro é fantástico. Até conversei com ele sobre ele, né, com um amigo outro dia. É um livro fantástico do Benjamin, e ele mostra como é que funciona esse processo de reflexão, né, do pensamento, enfim, dos estudos e tudo mais. Tá? Então segue aí o livro do Jameson como dica para contrapor essa homologia que seria esse comportamento antigo do bolsonarismo, né, de achar que todo político é igual, enfim, e que o Bolsonaro seria um salvador da pátria que nasceu do nada, apareceu ali de geração espontânea para poder resolver todos os problemas do país. Isso não existe, né? Enfim, tá?
E aí, essas referências de base também continuam com o Kant, né? O Crítica da Razão Pura, que é o livro do Kant, né? O conceito de crítica, que é fundamental para a história da filosofia do Ocidente e que o Kant desenvolve nesse livro aqui, que é um livro grosso, inclusive tem bastante, quer ver? Tem mais ou menos, né? Tem mais de 600 páginas, né? É um grande trabalho do Kant e vale a pena ponderar aqui, porque o pensamento crítico é uma das saídas, uma das alternativas para a homologia. Beleza, pessoal? Essa luz realmente incomoda aqui o olho, que ainda está meio vermelho, mas está dando. Vamos lá. Mais um livro nessa seara, né, de crítica do sistema, crítica enfim, das ideias fixas, da homologia mesmo. Né? O Crepúsculo dos Ídolos, do Friedrich Nietzsche. Tá? Grande Nietzsche. E ele vai falar nesse livro exatamente sobre essa questão, né, dos ídolos, né, ou seja, essas coisas as ideias fixas religiosas que ficam dominando o ser humano. E para poder driblar essa possibilidade, para poder driblar esse risco, melhor dizendo, de a gente se prender a ídolos, né, é preciso filosofar com o martelo. É isso que ele coloca aqui. Né? E esse niilismo veemente do Nietzsche mostra bem o que é a filosofia. Né? O Nietzsche é um dos maiores pensadores da história da filosofia, com toda certeza. Tá, pessoal? Uma outra forma de entender como que a gente se relaciona com o conhecimento, né, e aí tenta escapar dessa homologia, que é o grande exemplo, essa coisa do política é tudo igual, né, porque não são todos iguais, é o contato com o romance policial. É muito interessante, né, o romance policial, porque o romance policial tem uma estrutura de investigação que ajuda a gente a ampliar o olhar sobre o mundo. E aí eu deixo aqui 3 dicas a esse respeito, tá? O primeiro é o Histórias Extraordinárias, do Edgar Allan Poe, e ele trata aqui da questão do Pan. Existe um conto, né, do Pan. Aliás, eu acho que 2 contos do Pan tem nesse livro aqui, que é Os Crimes da Rua Morgue e A Carta Roubada. Né? Mas, de certa forma, todos os contos do Edgar Allan Poe tinham essa coisa de mistério, investigação, enfim, né, e tal. E isso é muito interessante, porque instiga a gente a investigar mesmo a realidade para poder tentar escapar da homologia. E é, de certa forma, isso que os bolsonaristas têm feito ultimamente. Por isso que eu tenho falado um lado bom do bolsonarismo. Tá? É importante dar conta disso. Beleza, pessoal? Então, Edgar Allan Poe é mais uma dica fantástica aqui de hoje. A segunda dica, nesse nível dos romances policiais, é a Agatha Christie. Evidentemente, a grande dama do crime. Né? E está aqui o Morte no Nilo, que é um dos livros que ela preparou. Né? Um dos 88 livros que ela preparou, 87 na verdade, porque a autobiografia é dividida, né? Mas enfim. Então tá aqui, né? Agatha Christie também é uma dica muito boa, ligada aos romances policiais, né? E a terceira dica tem a ver com esse livro do Ricardo Pilha, que é um argentino, Formas Breves. Existe um texto aqui, o livro é todo interessante também, e existe um texto aqui dentro no qual ele compara a arte da natação, né, com o romance policial. Então é muito interessante porque o livro tem essa pegada, né? E ele faz isso de uma maneira muito bela, que ele escreve muito bem, Ricardo Pilha, e ao mesmo tempo crítica e filosófica. Tá bom? Então, Formas Breves, do Ricardo Pilha. São textos curtos lá, mas divididos em capítulos, né? E que ajudam a gente a refletir essas questões. E aí, para completar, esse vídeo de hoje vai ser um pouco mais rápido, né? Vocês vão perceber que ele vai ficar menor, porque o tema não é tão grande. O lado bom do bolsonarismo não pode ter muita coisa, né? Enfim. E esse livro do Adorno e Horkheimer, Dialética do Esclarecimento, também é um grande livro do Adorno, que ele vai discutir, dentre outras coisas aqui, a sociedade de massa, as ideias fixas, enfim, uma série de coisas que a gente tem que sobrepor, né? E deixar o pensamento crítico fluir para poder resolver essas questões. Né? Um dos textos do livro, que é justamente o Dialética do Esclarecimento, né? Ele vai falar sobre o conceito de iluminismo, né? De esclarecimento, enfim, uma série de coisas para chegar na sociedade de massa e fazer as críticas necessárias ali para ponderar os excessos dessa época, que foi a época de ouro aqui, né? Do ponto de vista dos ganhos, vamos dizer assim, da mídia de massa. Tá bom, pessoal? Então, Dialética do Esclarecimento é um grande livro do Adorno, segue aqui como dica também para contrapor essa homologia que foi muito comum no bolsonarismo, né? Aliás, antes mesmo do bolsonarismo, né? Quando isso ainda não era
uma regra, né? Essa coisa de defender só o mito e tudo mais, que as pessoas estavam ali flutuando, de certa forma, em algumas, né, pensando para que lado iriam, né? E aí finalizo com 2 trabalhos, certo? Uma outra forma de contrapor a homologia é através da paralaxe. E esse livro, A Visão em Paralaxe, do Zizek, né, do Slavoj Zizek, é uma grande aula sobre isso, porque ensina de fato como que pensar, né, como pensar essas questões a mais do que a mera homologia, né? Isso é muito importante, tá? E de novo aqui tem uma coceira no olho, peraí, vamos lá. E enfim, e o livro do Zizek ajuda bastante, porque a paralaxe é isso, né? A paralaxe é um corte que você faz, né? um certo corte aqui que você faz no pensamento para poder dividir e perceber que existem diferenças, né? É muito interessante, isso aí é uma estratégia para poder driblar, né, o risco de você generalizar, que é o caso do que eu tenho ponderado aqui como homologia, né, a partir das ponderações do Jameson. Beleza, pessoal? Então esse é o Zizek. E aí eu vou fechar, tá? Porque essa não é uma tarefa fácil, a gente vai demorar para se livrar do bolsonarismo, então tem que ter garra, tem que ter, né, disposição, porque vai ser realmente terrível a gente continuar convivendo com isso e tentando lutar para que isso termine, né? E deixo com vocês aqui no final esse livro Frestas, a teorização em um país periférico, do Luiz Costa Lima, tá? Porque esse trabalho realmente é muito importante, inclusive para mostrar os problemas que a vida intelectual tem no Brasil. Ele que é um grande pesquisador da PUC, né? O Luiz Costa Lima tem vários livros publicados, eu tenho vários dele aqui, já li uns 4 ou 5 livros dele. E é um autor muito preocupado com essa questão da produção teórica, né? Como que o filósofo e o teórico e tudo mais, eles são vistos pela sociedade, e como é que se desenvolve o trabalho intelectual. Então, quer dizer, esse livro é muito interessante e certamente ajuda aí o leitor, enfim, interessado, né, no pensamento reflexivo, a caminhar, né, nesses meios intelectuais, tá bom? Tanto a partir da crítica como da reflexão, enfim, de outros parâmetros. Certo, pessoal? Então, para finalizar, é isso, né? O lado bom do bolsonarismo é que ele, de certa forma, eliminou uma homologia que existia, que era aquela ideia de que todo político é igual, né? E isso passa a obrigar as pessoas a escolherem um lado, e escolhendo um lado, elas são o tempo todo contrapostas pelo outro lado, né? E isso é importante, porque isso ajuda, né, ao pensamento, ajuda a reflexão a se ampliar, e o debate público sobre política, sobre ideias, sobre sociedade, enfim, vai se ampliando junto, né? Então, o lado bom do bolsonarismo é isso, ele gera um deslocamento cognitivo, que é um deslocamento em direção a uma posição que não é bacana, né, que é defender um governo ruim, mas que é melhor do que nada, né? Porque você não se posicionar de maneira nenhuma, não fala nada, você não se coloca, você não escolhe ninguém, todo mundo é igual para você, isso é um atraso cognitivo, porque não é verdade, né? Basta você pensar nas emendas do Congresso lá, que, né, a maioria aprova, você vai ver os partidos, quase todos são de direita, e os de esquerda geralmente votam ali por, enfim, questões alternativas, né, e coisas do tipo. Tá? E, enfim, eles votam, na verdade, votam não, né, não foi bem essa expressão que eu queria usar. Eles quase sempre ficam presos apenas a essas pautas alternativas, que não geram tanta amplitude, né? Isso é ruim, porque isso piora, né, o debate público, e ao mesmo tempo as pessoas escolhem, né, a tendência é as pessoas escolherem muitos candidatos de direita para o Congresso, também é ruim, né? E a gente vai debatendo essa questão aqui nos vídeos do canal para chamar atenção para esses detalhes, né, e ampliar as discussões. Tá bom, pessoal? Então é isso. O lado bom do bolsonarismo é esse, um lado cognitivo, na verdade, tá certo? Que é um lado de escolha de uma posição e do abandono de uma posição neutra, que na verdade não existe, né? E aí é isso, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O próximo vídeo que a gente vai fazer vai ser sobre o projeto da esquerda, então fazer mais alguns comentários sobre o Ciro Gomes e sobre o Lula, tá? Torcendo para que o olho melhore lá, porque realmente continua aqui ardendo um pouco, né? Mas está dando para fazer o vídeo, então menos mal, né? E a gente vai se falando aí. No próximo vídeo tem o vídeo do dia 7, que é o último dia antes da eleição, último vídeo do canal, né?
E aí a gente depois vai fazer um outro vídeo na segunda-feira comentando a eleição, na segunda-feira da semana que vem, né? Tá certo, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje aí, que tenha ajudado a refletir mais um pouco sobre a realidade política que nós estamos vivendo, e a gente se fala no próximo vídeo, beleza? Grande abraço, até a próxima e fui!